Primeira Grande Guerra terminou. Em 11 de novembro de 1918 foi assinado um armistício. Na Inglaterra e na França, os aliados celebraram a vitória, a volta da paz e o fim do conflito. Havia terminado o pesadelo da morte e da destruição, gerado por 4 anos de guerra. Era quase impossível calcular o ônus desses anos. Mas, de alguma forma e em algum lugar, esse custo deveria ser calculado. E a Alemanha derrotada deveria pagar o preço da paz. Nos arredores de Paris está situado o grande Palácio de Versalhes. Aí, o Tratado de Paz com a Alemanha seria eventualmente assinado. Mas antes disso, muita coisa deveria ser decidida. Em janeiro de 1919, 2 meses depois do armistício, os delegados dos países aliados chegaram a Paris para a Conferência da Paz. Nessa conferência, definiram os termos dos tratados que seriam apresentados aos países derrotados. Ao todo, compareceram representantes de 27 nações. Dos muitos estadistas que foram a Paris para estabelecer a paz, destacaram-se o presidente Wilson dos Estados Unidos, Georges Clemenceau, primeiro-ministro da França, e Lloyd George, primeiro-ministro da Inglaterra. Cada um tinha ideias diferentes sobre o que deveria ser feito a respeito da Alemanha. Clemenceau, como a maioria dos franceses, sabia o que queria com a paz: vingança, reparações pelos danos que a França havia sofrido e garantia de que uma guerra similar não poderia acontecer nunca mais. A ideia de que a Alemanha pudesse sair sem a devida punição parecia uma loucura para os franceses, que tinham sentido em seu próprio território os efeitos da máquina de guerra alemã. Para que cenas como essas não se repetissem, queriam uma Alemanha despojada de sua riqueza e das forças armadas. Por outro lado, Wilson representava a promessa de uma paz justa e duradoura, sem revanchismos. A Europa aclamava-o como o grande estadista do Novo Mundo. Suas propostas para o tratado pareciam prometer uma nova ordem moral nas relações internacionais. O fim da diplomacia secreta, a redução dos armamentos e uma Liga das Nações que protegesse todos os países de agressões. Ele não queria vingança como os franceses, mas sem dúvida a Alemanha não poderia sair ilesa. Enquanto Wilson planejava o futuro da Europa, o povo americano ia perdendo o interesse, tão logo seus soldados voltavam para casa. O povo queria uma paz que não o envolvesse nos assuntos europeus. Surpreendentemente, foi Lloyd George quem defendeu mais fortemente os interesses da Alemanha em Versalhes. Ele era apoiado por um público jubiloso com a vitória, mas ansioso por vingança. O primeiro-ministro parecia concordar com a opinião pública, mas não dava atenção aos que queriam destruir a Alemanha. O que importava era que a Alemanha se estabilizasse, recuperando-se como parceira comercial. Este era o tipo de país que ele temia. Uma terra de refugiados miseráveis, pobres, desabrigados e famintos. Todas as condições favoráveis para o crescimento do novo mal vindo do leste. O comunismo. Em Berlim, seus temores já se haviam concretizado. Uma revolta comunista havia eclodido no começo de janeiro de 1919. Enquanto os líderes tentavam insuflar o povo, comunistas armados ocupavam os principais edifícios da administração pública. Isso foi um desafio direto a Ebert, presidente em exercício no novo governo alemão. Ebert buscou apoio nos generais do exército, tentando reverter a situação. Berlim transformou-se num campo de batalha.
Em uma semana, a revolta foi esmagada. Líderes comunistas foram aprisionados. E alguns brutalmente assassinados. A política de pós-guerra na Alemanha teve um início sangrento. Em Paris, enquanto o governo alemão sufocava a ameaça à sua própria existência, os líderes aliados decidiam o destino da Alemanha. Sob suas mãos, o mapa da Europa foi desenhado e redesenhado várias vezes. Finalmente, depois de mais de 3 meses de discussão, apresentaram aos alemães os termos do seu tratado. A Alemanha perdeu terras a leste, a oeste e ao norte. No leste, a mais importante das perdas foi a larga faixa de território concedida à Polônia, recém-independente. Este corredor polonês separava a Prússia Oriental do resto da Alemanha. No oeste, a França recuperou as províncias da Alsácia e Lorena. Recebeu também os direitos sobre as minas de carvão da região do Sarre, uma área que seria controlada pela Liga das Nações durante 15 anos. Com a finalidade de proteger a França, a Alemanha foi proibida de manter tropas na região do Rio Reno, uma área que seria ocupada pelos exércitos aliados até 1935. Não foi só com a perda de território que a Alemanha se ressentiu, mas também com o fato de que agora a Tchecoslováquia e a Polônia abrigavam um grande número de alemães. O tratado também havia proibido qualquer aliança da Alemanha com a Áustria. Suas fortificações deveriam ser destruídas e seu exército reduzido a 100 mil homens, sem força aérea e sem submarinos. Era também obrigada a aceitar a culpa de iniciar a guerra, sujeitando-se a pagar indenização. Como protesto, na base naval inglesa de Scapa Flow, os alemães afundaram suas próprias esquadras antes que elas passassem para os aliados. Foi uma provocação. Mas a Alemanha deveria aceitar os termos do tratado, pois não estava em condições de recomeçar a guerra. Então, no verão de 1919, os delegados alemães foram levados à Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes para assinar o tratado. Era um compromisso de paz que não satisfazia a nenhum dos líderes aliados, e os alemães certamente o detestaram. Na Alemanha, o povo estava diante de um quadro político confuso. Os comunistas já haviam tentado, sem sucesso, derrubar o governo. Os partidos políticos apresentavam caminhos diferentes para solucionar os problemas alemães. Quando Ebert se tornou presidente da República de Weimar, em 1919, ainda teve que enfrentar muitos problemas. Por exemplo, os ultranacionalistas não aceitavam a derrota do exército alemão e, frequentemente, saudavam as tropas que retornavam como se fossem vitoriosas. Eles já haviam acusado o governo quando da assinatura do armistício e agora o acusavam pelo vergonhoso Tratado de Versalhes. Havia também o conflito entre ex-combatentes da guerra e grupos comunistas. Em março de 1920, essas duas forças se aliaram e tentaram tomar Berlim. O exército se recusou a atirar nos ex-combatentes, que só foram derrotados porque os operários de Berlim entraram em greve, recusando-se a cooperar com eles. O radicalismo político tornou-se parte da vida cotidiana do povo alemão. Havia ainda a questão vital da indenização de guerra. Em 1921, os aliados continuavam discutindo quanto a Alemanha deveria pagar. Briand, o primeiro-ministro francês, queria fixar rapidamente uma quantia definitiva. A reconstrução da França estava custando ao país muito dinheiro. Por que os franceses teriam que pagar impostos pesados quando o dinheiro poderia ser retirado da Alemanha? Mas os alemães, que haviam sido notificados pelos aliados sobre a indenização, protestaram porque ela representaria um fardo muito pesado para o povo.
Eles argumentavam que a Alemanha vinha sofrendo de pobreza e desemprego desde a época da guerra e não teria condições de pagar as somas pedidas pelos aliados. A Alemanha já estava muito humilhada e certamente a indenização agravaria o estado de espírito do povo alemão. Contudo, esses argumentos não impressionaram os aliados, que fixaram em 6 milhões e 600 mil libras a quantia a pagar. Essa indenização deveria ser paga tanto em mercadorias como em dinheiro. Grande parte poderia vir da região do Ruhr, o coração industrial da Alemanha. Mas, no final de 1922, os alemães atrasaram seus pagamentos e Raymond Poincaré, o novo primeiro-ministro francês, decidiu agir. Se os alemães não pagassem seu débito, a França iria tomar providências. Em 11 de janeiro de 1923, tropas francesas e belgas invadiram o Ruhr para forçar os alemães a pagar. Como a Alemanha havia sido desmilitarizada pelo Tratado de Versalhes, não foi possível impedir a invasão. Os franceses acreditaram que poderiam levar os alemães a trabalhar para eles. Mas, de repente, os políticos e o povo alemão se uniram numa causa comum: o ódio aos franceses. Um forte protesto ecoou, unindo toda a Alemanha. Os operários do Ruhr recusaram-se a cooperar com o inimigo e o governo alemão apoiou os grevistas. O coração industrial da Alemanha parou de bater. Os trens de carga que deveriam transportar a riqueza da Alemanha para a França permaneciam parados nos desvios. Os franceses reagiram, trazendo seus próprios operários para que as coisas funcionassem. Em relação aos alemães do Ruhr, os franceses tomaram atitudes mais drásticas, tentando separar o Ruhr do resto do país. Visitantes alemães eram revistados como se fossem estrangeiros. Os franceses deportaram líderes da resistência pacífica, oficiais e até mesmo a polícia alemã. O resultado foi a violência. Trabalhadores alemães foram mortos em tumultos em Essen, no mês de março. O funeral desses operários transformou-se numa grande demonstração de protesto. Os alemães revidaram, matando soldados franceses. O ódio crescia entre eles, gerando mais atos de brutalidade. Em 1923 foi um ano desastroso para a Alemanha, pois a hiperinflação atingiu seu ápice. Como o valor de compra do marco decrescia, a quantidade de notas necessárias para comprar mercadorias aumentava. Os bancos foram cada vez mais pressionados a satisfazer a crescente demanda por papel moeda. Para seus clientes, maletas substituíram carteiras. Para fazer frente a essa crise e pagar os grevistas do Ruhr, o governo simplesmente emitia mais e mais dinheiro. E à medida que o dinheiro perdia seu valor, o custo de vida subia cada vez mais. Centenas de milhares, milhões, qualquer número que estivesse impresso nas notas, nada significava. O marco alemão estava desvalorizado. Como num sonho assustador, as economias das pessoas eram varridas como folhas num vendaval. Nessa época, quando a Alemanha caminhava para o desastre, Gustav Stresemann foi nomeado chanceler. Era um tempo de crise. A perda da produção do Ruhr aumentava a inflação. O novo chanceler percebeu que o único modo de recuperar a economia era interromper a resistência no Ruhr e recomeçar a produção. Além disso, o governo anunciou que a Alemanha recomeçaria a pagar a indenização.
era a única maneira de fazer os franceses se retirarem da Alemanha. Para os nacionalistas, esta atitude do governo parecia outra rendição aos inimigos da Alemanha. O general Ludendorff, que nunca havia aceitado a derrota da Alemanha, deu seu apoio a Adolf Hitler, líder do novo Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista. Em Munique, capital da Bavária, eles decidiram derrubar o governo. Mas as tropas de Hitler ainda não eram muito fortes e não contaram com o apoio do exército ou da polícia. O golpe, conhecido como Putsch de Munique, fracassou, resultando em confusão e 14 mortos. Ludendorff e Hitler foram presos por traição. Ludendorff logo foi solto, mas Hitler foi mantido na prisão, onde refletiu sobre o golpe fracassado e elaborou os fundamentos da ideologia nazista. Enquanto isso, a inflação ia sendo controlada. O dinheiro desvalorizado foi recolhido e destruído. Uma nova moeda entrou em circulação. Ao mesmo tempo, os aliados organizavam uma comissão presidida pelo americano Charles Dawes para rever a forma de pagamento da indenização. Assim, a Alemanha poderia cumprir suas obrigações e continuar a recuperação econômica. Em 1924, os líderes alemães foram a Londres e aceitaram o plano Dawes. A política de cooperação de Stresemann começou a vigorar a partir desse encontro. Os franceses concordaram em sair do Ruhr no prazo de 1 ano. A ocupação francesa fora mal vista por seus mais importantes aliados, que se haviam recusado a apoiar sua tentativa de humilhar a Alemanha. Como a indústria alemã retornou ao normal depois do caos da ocupação e da inflação, Stresemann obteve outra vitória. Desta vez em Locarno, na Suíça. Sob o Pacto de Locarno de 1925, França, Bélgica e Alemanha concordaram em respeitar as suas fronteiras, e a Inglaterra apoiaria qualquer país que viesse a ser invadido. Velhas inimizades pareciam ter desaparecido, e a Alemanha não mais temia a ameaça de uma invasão francesa. Em setembro de 1926, em Genebra, a Alemanha finalmente tornou-se membro efetivo da Liga das Nações. Aristide Briand, desta vez como ministro das Relações Exteriores da França, recebeu Stresemann como um aliado. As relações eram amigáveis. Na Alemanha, a vida parecia ter voltado ao normal. Os alemães se descontraíram. As cruéis consequências da guerra, a humilhação de Versalhes, a histeria de 1923 foram-se gradualmente esvaindo frente à prosperidade existente. Para uma nação vencida na Primeira Grande Guerra Mundial, que continuava pagando o ônus da derrota, a Alemanha estava se recuperando bem. Os alemães começavam a ter condições de viver melhor.